Então vai cair bem dentro da data nossa, né, de comemoração do nascimento de Jesus Cristo. Mas vamos agora aqui atentos a esse tema sobre a corrupção. Temos como texto básico o Salmo 37. O Salmo 37 que é um salmo que tem umas partes que a gente gosta muito de repetir sempre, né? Mas quando lemos todo ele, nós podemos ver um salmo que fala também fala de corrupção, da corrupção do homem. O homem corrupto, o homem que maquina o mal, né? Que faz o mal, que comete transgressões, que não teme a Deus. Interessante, o que a palavra de Deus, o que o Salmo fala sobre esta questão aqui. É um Salmo de Davi, Ok. Então, antes de irmos para o Salmo, vamos olhar um pouco para a introdução, rapidamente para a introdução, que achei interessante essa pesquisa aqui, irmãos, que foi feita. Nós já oramos, né? Rogamos as bênçãos de Deus e agora damos continuidade agora ao estudo. Os irmãos que leram a revista puderam reparar aí na introdução que foi feita uma pesquisa. Foi feita uma pesquisa nos dias 8 a 26 de novembro de 2022, a fim de saber quais eram as principais preocupações dos brasileiros. Não sei se está entre os irmãos aí, se é a preocupação suas também. Se é a preocupação suas também. Mas entre as preocupações dos brasileiros, as maiores preocupações estão, olha só, o resultado mostrou que a corrupção tem 16% e a segunda preocupação dos brasileiros superada apenas por saúde. Então, foi feita essa pesquisa em que os brasileiros, quem respondeu a essa pesquisa, disse que a maior preocupação que eles têm, primeiro, é a saúde. A primeira preocupação que eles têm no país diz respeito à saúde, né? Então, certamente, pensando sobre a situação que existe no nosso país, sobre essa questão de dificuldades, principalmente em algumas regiões, sobre atendimento às pessoas relacionada à área da saúde. E a outra preocupação dos brasileiros diz respeito, irmãos, à corrupção. Então, muitos se preocupam com essa questão da corrupção, né, da corrupção em nosso país. Com certeza, o centro de muitos debates, essa questão da corrupção, e há muitas ações, inclusive policiais e jurídicas, nesta área. Então, a gente assiste muito, né, irmãos, nos jornais, muitos escândalos nesta área da corrupção, muita coisa errada mesmo nesta área da corrupção. O homem, na sua ganância, sempre querendo mais e mais, tanto no sentido de poder, quanto no sentido de riqueza. Quantas pessoas aí que estão ficando ricas, mas de um meio corrupto, de um meio errado, né? Vamos dizer, sendo ricas ou adquirindo riquezas, não digo todas, mas tem muitos que estão adquirindo riquezas por meio de meios ilícitos, né? Injustos, passando por cima de pessoas, até mesmo sendo
muitas pessoas mesmo sofrendo por causa desses meios ilícitos, dessa corrupção toda que está tendo no nosso país. Pessoas que até passam por grandes problemas mesmo no sentido de financeiro. Por quê? Porque tem outros que estão adquirindo as suas riquezas de forma ilícita. E nós vamos, nesta lição, falar então sobre esta questão da injustiça, da corrupção do homem, e tendo como base o Salmo 37 da Palavra de Deus, de 1 a 40, como também o que a Confissão de Fé de Westminster diz para nós a respeito da natureza corrupta do homem. O homem é corrupto. A gente já falou um pouco sobre isso em outras lições, sobre a corrupção do homem, do pecado na vida do homem, e como o tema da corrupção está relacionado ao pecado, nós vamos ver o que a Confissão de Fé também diz para nós a respeito desse tema. Ok? Então, nós examinaremos 3 atitudes que devemos desenvolver diante da nossa própria corrupção, da corrupção dos demais homens e da sociedade. Então, primeiro ponto, corruptos por natureza. Corruptos por natureza. A Confissão de Fé, irmãos, utiliza o termo corrupção ou corrompido para se referir ao estado no qual o ser humano foi reduzido em decorrência do pecado de Adão. Então, Adão pecou e o seu pecado acabou passando para os seus descendentes. Então, nós somos herdeiros do pecado de Adão. Nós somos herdeiros do pecado de Adão. Adão pecou e nós passamos a sofrer com este pecado, porque todo homem, após Adão, nasce em pecado. Nasce em pecado. Ninguém é que nem foi Adão no princípio, quando Deus criou Adão e Eva. Quando Deus criou Adão e Eva, todos eram puros. Ou melhor, os dois eram puros. Não havia neles nenhum resquício de pecado. Não havia Adão e Eva nenhum resquício de pecado, nem uma pontinha sequer, nenhuma linha de pecado em Adão e Eva, quando foram criados. Foram criados totalmente puros, inocentes, sem malícia alguma para com o pecado. Mas aí, resumindo a história, eles caíram na tentação da serpente, Satanás, caíram na tentação, pecaram, e o pecado então entrou no mundo e todos os seus descendentes nascem em pecado. O que a Confissão de Fé fala sobre isso? Então, olhem para a revista de vocês agora aí. Olha para a revista de vocês, no primeiro parágrafo do ponto 1. Nós vamos ver o que a Confissão de Fé diz. Então, é a partir aí do entre aspas, né? Por este caso, eles decaíram da sua retidão original, eles recaíram, Adão e Eva, decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado, inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. É o que aconteceu com eles após pecarem, certo? Ficaram inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. Decaíram da retidão original. Continuando. Sendo eles o tronco de toda a humanidade, interessante essa expressão, né? Sendo eles o tronco de toda a humanidade, o delito dos seus pecados foi imputado aos seus filhos. Vamos pensar lá naquela árvore. Vocês já viram aquelas árvores genealógicas? Já viram? Tem algumas famílias que até fazem, né? Essas árvores genealógicas, e tem os nomes, põe foto, né?
dependendo da família, faz enorme, né? Um quadro enorme, com fotos e tudo mais. Começa com um. Então tem lá o início. Aí depois saem os outros galhos, com os frutos e tudo mais. Então, Adão e Eva é como se fosse esse tronco da árvore genealógica, né? E desse tronco saem os galhos, saem os frutos, né? Saem as demais partes da árvore. Então, Adão e Eva é esse tronco. E nós somos esses galhos, esses frutos que nasceram após, que é justamente a sua descendência. Então, sendo eles o tronco da humanidade, o delito dos seus pecados foi imputado aos seus filhos. E a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida. Então, todos nascem mortos em pecado, bem como a sua natureza totalmente corrompida. Por quê? Porque Adão e Eva transmitiu isso a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária, ou seja, comum. Nesta corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, incapazes e adversos a todo bem, e inteiramente inclinados a todo mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Então perceba, irmão, que desta corrupção de Adão original, pela qual ficamos indispostos, incapazes e adversos do bem. Então, o pecado de Adão fez com que o homem se tornasse mau, pecaminoso, fazendo coisas relacionadas, fazendo todo quanto é tipo cometendo todo quanto é tipo de pecado. Continuando, essa corrupção da natureza persiste durante esta vida, naqueles que são regenerados. Olha só. E embora seja ela perdoada e mortificada por Cristo, todavia tanto ela como seus impulsos são real e propriamente pecado. Então, o homem original, o homem natural, herdou de Adão e Eva o pecado, né? Está morto no pecado, morto espiritualmente, mas a confissão de fé vai dizer que também nós que fomos vivificados no Espírito, ou seja, que morremos para o pecado, para vivermos para Cristo, enquanto estivermos aqui neste mundo, o que acontece? Ainda está em nós impulsos, né? Ainda permanece em nós este pecado, embora ele não tenha domínio sobre nós mais, porque Cristo é o nosso Rei, Ele domina sobre nossas vidas agora, mas eles ainda podem nos levar a pecar contra Deus. Né? E fazer coisas como... pode nos levar a cometer todo tipo de pecado ainda, se nós não vigiarmos. Então o crente está propenso, vamos pegar de uma forma bem ampla aqui, né, de uma forma bem simples, pensando nesse tema da corrupção, o crente pode, se não vigiar, ele pode ter atitudes de corrupção. Ele pode ser tentado e cair nesse ponto da corrupção. Né? Existe corrupção de todos os tipos, irmãos. A gente, né, parar um pouquinho e pensar, a gente vai ver que há vários tipos de corrupção. Né? Mas então nós temos que vigiar para não cairmos neste pecado da corrupção. As Escrituras enumeram diversas situações de corrupção. Aí, aqui é citado aqui vários tipos de corrupção e tem vários textos. Nós não vamos ler esses textos para ganharmos tempo. Mas que tipo de corrupção que existe? Que a Bíblia cita para nós. Lá em Êxodo 28:8, se alguém quiser procurar na sua Bíblia, fica à vontade aí. Êxodo 28:8, se a Yasmin quiser ir colocando também, os irmãos podem olhar. Suborno. A Bíblia cita o suborno como um tipo de corrupção. Lá em Êxodo 28:8. Lucas 3:12 a 13,
a Bíblia fala sobre pagamento de propina, outro tipo de corrupção. Provérbios 11:1 fala de preços abusivos, outro tipo de corrupção. Dando um exemplo desses preços abusivos aqui, eu acho absurdo quando acontece, às vezes, catástrofes em algum lugar vamos pensar, no nosso país, os irmãos já viram isso, catástrofes que aconteceram e pessoas que dobraram o preço de alguns produtos, né, produtos necessários para a população, e dobraram o preço, deixaram bem mais caros esse preço. É um tipo de corrupção. 2 pesos e 2 medidas, estará em Deuteronômio 25, 13 a 16. Antigamente, inclusive, tinha aquelas balanças com vários pezinhos. Alguém é dessa época? Saturnino falou que é dessa época. Então, aqueles pezinhos. Então, tinha gente que enganava com aqueles pesos. Enganava com aqueles pesos. Não era o verdadeiro peso aquilo lá. Então, havia engano nisso. Leis injustas. Políticos e juízes injustos. Isaías 10, 1 e 2 fala sobre isso. Sociedade corrompida. Miqueias 7, 2 a 3. Dando um exemplo sobre essa sociedade corrompida, eu me lembro uma vez um cunhado meu ele é professor até hoje, ele falando para uma classe dele, uma classe de escola, dando o exemplo da cola, os alunos que fazem cola na escola para poder fazer uma prova, sabe? Não é cola de colar, não, irmãos, de escrever pequenininho lá para poder, na hora da escola, se dar bem. Ele deu um exemplo para os alunos deles, no sentido de, esse tipo de cola que vocês fazem é uma forma de corrupção. Vocês estão sendo corruptos, porque vocês estão agindo de forma mentirosa, agindo desta forma. Então, isso é só um exemplo de sociedade corrompida. Opressão. Oséias 12, 7. Então nós devemos, irmãos, ser vigilantes contra o pecado. O pecado está sempre diante de nós. Cabe a nós vigiarmos, dizermos não para esse tipo de pecado, que é o pecado da corrupção. E temos que ser vigilantes mesmo, irmãos, porque às vezes de forma muito sutil, o pecado muitas vezes vem de forma muito sutil, e somos levados por essa forma sutil do pecado a cometer algum tipo desses abusos aqui, que estão citados aqui na palavra de Deus. Temos que ser vigilantes mesmo, porque podemos cair em um desses para nos beneficiar. Porque se formos pensar bem, o homem corrupto, ele tem no seu coração aquela intenção de se dar bem, de se dar bem, ou no sentido de poder, ou no sentido de riquezas, ele tem essa intenção ele pensa em si, ele pensa muito se vai ter algum resultado bom para ele, aquilo que ele está fazendo. Então, vimos aqui o que é corrupção, segundo nesse trecho da confissão de fé, e alguns tipos de corrupção, para pensarmos e estarmos atentos a eles. Ponto 2. Foco na verdade. Foco na verdade, não nos resultados. Ou seja, sermos verdadeiros naquilo que vamos fazer. Aqui entra justamente essa questão de fazermos coisas com o fim de ser bom para nós, termos resultados para nós.
né? É um pragmatismo, vamos dizer assim. Um pragmatismo. Eu estou fazendo isso aqui, mas eu estou fazendo de uma forma que isso daqui tem que gerar para mim resultados. Né? Tem que gerar para mim resultados. É claro que tem atitudes que fazemos que não são pecaminosas e pensamos em resultados. Claro, tem coisas que podemos pensar nesse sentido. Mas, de uma forma mais ampla, mais geral, o homem busca sempre ou faz alguma coisa errada, né, justamente para quê? Porque ele sabe que se ele fizer errado, se ele fizer de uma forma errada aqui, ele vai ter mais lucro, vai gerar mais resultado para ele bom. Esse é o pensamento pecaminoso. Esse é o pensamento pecaminoso. Se eu fizer tais e tais coisas, isso vai gerar para mim resultados. Né? Resultados. Então, eu vou cometer eu vou tomar algumas atitudes aqui, porque se eu fizer desta forma, vou ter mais resultados do que se eu for honesto, do que se eu for verdadeiro nas minhas atitudes. Né? Aquele que negocia, por exemplo, aquele que mexe com uma empresa, né, que administra uma empresa, que é dono de uma empresa, ele tem essas duas opções. Ou ser honesto em todos os seus negócios, em todos os seus acordos, em tudo que ele vai fazer ali na sua empresa, ou ele tem a opção de ir para caminhos que vão facilitar para eles e que ele vai ter menos gastos e mais ganhos. Menos gastos e mais ganhos. Então ele vai ir para um caminho de desonestidade, né, burlando certos pontos, burlando leis, para que possa se beneficiar. Né? Então a gente vê isso acontecendo, a gente ouve falar de pessoas que fazem isso. É claro que nós não vamos nunca aqui citar nomes ou coisas assim, mas eu estou dando um exemplo geral do que acontece. Né? Pessoas que burlam notas fiscais, né? Pessoas que fazem, que mentem quanto ao seu produto, né? Ao produto que vende, né? Que mentem a respeito daquele produto. Enfim, há vários tipos de mentiras relacionadas a conseguir se dar bem, conseguir se dar bem nesta área, por exemplo. Né? Ou, vamos dizer, deixar essa questão de, vamos mudar agora, de empresário para você como empregado, você também tomar atitudes dentro da empresa ali, que vão ser atitudes relacionadas à mentira, relacionadas à desonestidade, para se dar bem, para passar por cima dos outros, né? Para ganhar talvez cargos dentro da empresa, né? Tudo pensando nessa questão de se beneficiar. Então eu vou fazer isso aqui, mesmo eu sabendo que está errado, eu vou fazer porque no final vai gerar para mim um bom resultado. Entre aspas, vai gerar para mim um bom resultado. Olha o que diz o Salmo 37, que é o nosso texto básico, lá no começo. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva. Né? Então, há malfeitores, a Bíblia deixa claro isso, não te indigne por causa dos malfeitores, daqueles que praticam a iniquidade. Esse não te indignes, juntamente com não tenhas inveja, o não te indignes aqui, irmãos, está relacionado a não te indignes ao ponto de fazer o mesmo que o outro faz. Você fica indignado porque o outro faz coisas erradas e tudo dá certo para ele. Ele cresce, ele enriquece, ele
ganha lugares bons na empresa por causa do que faz, você sabe que está fazendo coisa errada, você fica indignado porque ele está crescendo, ele está se desenvolvendo, ele está enriquecendo, ele está tendo poder, e você se indigna de tal forma que você fala assim, não é justo o que ele faz, não é justo, olha só, ele só faz coisa errada e está crescendo. Quer saber? Quer saber bem? Eu também vou para esse caminho. Então o salmista está falando nesse sentido. Né? Você fica tão indignado com o erro daquelas pessoas que estão cometendo mal e estão se dando bem, você fica tão indignado que você fala assim, eu vou parar de ser bonzinho, eu vou parar de ser honesto, e vou fazer a mesma coisa, porque aí eu também vou ganhar como eles ganham. Tem muita gente que está indo para esse caminho, irmãos, e nós que somos crentes, nós temos que ser vigilantes, porque podemos cair nesse erro, de olhar para o outro, que na sua desonestidade está crescendo, e falar, olha lá, ó o rapaz lá, está crescendo, está desenvolvendo lá, fazendo coisa errada, eu vou fazer o mesmo. Mas Deus aqui no Salmo 37 vai mostrar para nós que os perversos, os que cometem iniquidade, os que cometem corrupção, para ganhar, né, para obter resultados para eles vão ter um fim. Se eles não se arrependerem dos seus pecados, Deus já tem algo destinado a eles, que não é coisa boa. Né? Então, aí a gente vê outros textos, como o Salmo 49, que denuncia aqueles que confiam nas riquezas e pensam que elas poderão salvá-las. Então tem muita gente que acha que vivem realmente para esse mundo. Sabe como aquelas pessoas que sabem nadar? Eu não sei nadar. Então, sabe aquelas pessoas que sabem nadar e tem lá uma piscina funda e eles dão um ponto naquela piscina? Coisa mais bonita, né? Dão um baita de um ponto na piscina assim. Então tem muitas pessoas que vivem neste mundo dessa forma, dão um ponto nesse mundo aqui e aproveitam esse mundo aqui, né, vivem segundo aquilo que esse mundo pode oferecer, de uma forma muito tranquila, sem pesar no seu coração as coisas erradas que fazem. E acham que está tudo bem, que as riquezas que eles estão adquirindo, que o poder que eles estão tendo vai ser para sempre. Tem muita gente que acha que tudo que eles estão adquirindo vai ser para sempre. Eu vou construir uma mansão aqui, diante de tudo que eu estou adquirindo, eu vou construir várias mansões, eu vou ter várias casas, Eles vivem achando que não vão morrer um dia. Eles vivem achando que não vai ter um juízo sobre eles. Que nada vai acontecer com eles, que eles estão extremamente seguros em tudo que fazem, que nada vai puni-los de tal forma que eles vão perder tudo ou algo assim. Né? Então vivem desta forma, nadam, dão um ponto no mundo daqui, vivem entregues às paixões desse mundo, achando que nada vai acontecer com eles. Mas a Bíblia diz, como citei agora o Salmo 49, o nosso texto básico 37, o Salmo 73 também, todos estes ímpios que amam este mundo, que vivem segundo os prazeres desse mundo, conquistando coisas aqui de formas ilícitas, injustas, desonestas, corruptas, Deus vai trazer juízo sobre eles, vai punir os ímpios, vai punir aqueles que cometem pecados, cometem pecados e não se arrependem dos seus pecados, que vivem na corrupção. Por isso o salmista diz também nesse sentido, não te indignes, não tenhas inveja, não fique indignado com eles. Não tenhas inveja destes que estão crescendo, enriquecendo, tendo poderes de forma ilícita, porque Deus, dentro em breve, eles definharão como a relva e murcharão
como a erva verde. Então, crente, né? Nós que somos crentes, nós não temos que nunca invejar aqueles que prosperam de forma ilícita, de forma desonesta. Não temos que ter inveja deles. Não temos que indignar. O que temos que pensar é, coitado deles se eles não se arrependerem, não mudar de vida. Na verdade, a gente tem que orar por eles. Se tiver a oportunidade de pregar o evangelho para eles, né? Quem sabe, seja a vontade de Deus, converter esses corações corruptos, porque a verdade é, eles terão um destino terrível, por causa da sua corrupção, por causa da sua cobiça, por causa da sua ganância. Por causa da sua ganância. Por outro lado, irmãos, e aqui, né, não, vamos deixar mais para frente aqui. Não, já vamos para o ponto 3. Por outro lado, aqueles que têm satisfação no Senhor, confiança no Senhor, que não vão para esse caminho da inveja, de olhar para o que os outros fazem, no sentido de injustiça, desonestidade, de corrupção, mas que confiam no Senhor, o Senhor guardará, o Senhor abençoará a estes. É aí que é interessante esse salmo, né? Mais interessante fica esse salmo ainda, porque Deus fala desses ímpios várias vezes. Várias vezes. Olha só para vocês verem. Vamos olhar só a parte dos ímpios aqui, ó. Porque os malfeitores serão exterminados, verso 9. Porque os malfeitores serão exterminados. Fica por aqui. Mais um pouco de tempo, verso 10. Já não existirá o ímpio. Procurarás e o seu lugar não acharás. Certo? Verso 12. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Verso 14. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco, para abater o pobre e o necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. O corrupto faz isso. O corrupto faz isso. Ele quer destruir. Ele não está nem aí com o necessitado. Ele está aí com ele. A sua espada... Não, verso 15 não. Mais vale, pois, dos braços dos ímpios. Uma paradinha aqui, um silêncio total, né? Verso 30, a boca do justo profere a sabedoria. Não, aqui é do justo ainda. 32, o perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida. Verso 35, vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Certo? Palavras sobre o ímpio. Agora, o que acontece com aquele que confia no Senhor? Verso 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra, alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te aqui, uma outra tradução, um outro entendimento sobre esse agrade é ame ao Senhor. Ame ao Senhor, seja fiel a Ele. Esse é o terceiro ponto, inclusive. A sua satisfação tem que estar em Deus, não nas riquezas desse mundo. E você experimentará do cuidado do Senhor. Olha aqui que ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, não te irrites. De novo, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente, isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados. Mas os que esperam no Senhor, o que acontece? Possuirão a terra. Isso é uma expressão que vai muito além de terra. Como é que fala?
terra a terra. É uma expressão que vai muito mais do que essa terra onde que a gente vive aqui. Possuirão a terra celestial, o novo céu e a nova terra. Está falando sobre isso. Possuirão a terra prometida. Até porque a terra de Canaã, a terra do Velho Testamento, aquela terra de Canaã, a qual Deus prometeu, é um tipo da terra prometida que Deus promete àqueles que nele creem, àqueles que andam no seu caminho. Verso 10, mais um pouco de tempo e já não existirá ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Trama o ímpio. O que Deus fala? O que o verso 13 fala? Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. O ímpio, irmãos, pode até ter muito no sentido de riqueza aqui nesse mundo. O ímpio, por causa da corrupção, por causa dos erros que ele comete, por causa das coisas que ele faz aqui, pragmáticas, no sentido de faço coisas até mesmo erradas, porque eu preciso de resultado para mim, para que eu seja rico, para que eu seja poderoso. A ideia é que Deus, ele ri de tudo isso. O ímpio, às vezes, está assim, rindo, né? O ímpio hoje, as pessoas hoje corruptas, as pessoas que são levadas a essa ganância que existe hoje, muitas vezes olha para o necessitado, olha para o pobre, e lá no seu lugar, lá no seu escritório, na sua casa, eles tiram sarro daqueles que eles roubam. Eles acham graça de toda a malandragem que eles acometem aqui nesse mundo. Eles acham graça e dizem, olha lá, ó, enganei mais um. Olha lá, ó, enganei um país inteiro. Olha lá, ó, fiz isso, fiz aquilo outro, no sentido de corrupção. Olha como é que eu estou rico. Eu não estou nem aí com essas pessoas. Não importa que eu estou crescendo, eu estou desenvolvendo. Mas o que a palavra de Deus diz? Verso 13, irmãos. Por isso que a gente não tem que ter inveja deles. Por isso que a gente não tem que se indignar com eles. O que diz? Rir-se-á dele o Senhor. Coitado destes. Se não se arrepender. Coitado destes. Que estão achando que estão se dando bem. Coitado. Esse povo que acha que está se dando bem, eles estão enganados. Eles estão cegos. Ninguém poderá livrá-los do juízo do Senhor. Ninguém poderá livrá-los. Por outro lado, irmãos, a Bíblia então aqui nos fala, no Salmo 37, que quem confia no Senhor, este sim é bem-sucedido. Esse sim vai alcançar bons resultados na sua vida. Esse sim vai experimentar da verdadeira paz, da verdadeira satisfação, da verdadeira alegria, do verdadeiro contentamento, aqueles que confiam no Senhor. O Senhor os fortalecerá, os sustentará, o sustentará. Nós, irmãos, temos que ser, ao contrário de ter inveja do ímpio que cresce, o nosso bem maior que nós temos que pensar é o seguinte: o nosso bem maior é o Senhor, é o seu reino, é fazer parte do reino de Deus, é caminhar com Ele todos os dias, é como as parábolas contadas por Jesus. Duas parábolas que Jesus contou de um homem que encontrou um grande tesouro. E o que ele fez? Quando ele encontrou esse grande tesouro, ele vendeu tudo que tinha para comprar aquela terra e pegar aquele grande tesouro. É comparado também àquele homem que estava em busca de uma pérola muito preciosa,
E o que ele faz? Ele vende tudo que tinha para comprar aquela pérola. Jesus fazendo um apontamento de que tanto aquele tesouro quanto aquela grande pérola dizia respeito a ele próprio. O bem maior que nós temos é Jesus. O bem maior que nós temos é o reino de Deus. Não há bem maior do que esse. Às vezes nós vamos passar a vida toda nesse mundo, né? Dentro de um limite financeiro, dentro de um limite de riquezas materiais, dentro de um limite. Às vezes a gente nunca vai ultrapassar isso. Mas o mais importante, irmão, é que você esteja caminhando com Cristo. Que você tenha Jesus como a sua riqueza maior, como o seu bem mais precioso. E não as riquezas desse mundo. Por isso não te indignes. Não tenhas invejas daquele que prospera desonestamente, por meio da corrupção. Deus vai rir destes. Deus ri destes. Porque esses terão um fim terrível por causa dos seus pecados, por causa da sua desonestidade, por causa da sua corrupção. Eles pensam que estão se dando bem. Os irmãos podem aí, por exemplo, fazer uma retrospectiva aí, de um passado recente. Quantas pessoas riquíssimas, poderosíssimas, politicamente, financeiramente, que já não estão aqui mais entre nós. Se não tiveram um encontro com Cristo, se não mudar a sua vida, é esse fim que o Salmo 37 está falando, que acontece com eles. Quantos poderosos que acharam que ninguém poderia derrubá-los. Se formos olhar para o Velho Testamento, quantos reis arrogantes, prepotentes, que se achavam deuses, que achavam que ninguém poderia destruí-los, cadê eles agora? Cadê eles agora? Acabou. Acabou. Às vezes a arqueologia acha lá algum osso lá e vê lá, não, esse é um faraó poderoso, que existiu numa época. Esse é um grande rei poderoso que existiu numa época, conquistou várias coisas. Mas cadê? Está lá. Se não houve uma mudança de vida, acabou. Porque a riqueza deles, o poder deles estava em fazer o mal, em cometer o mal, para se dar bem. O coração deles estava nessas coisas. O nosso coração, irmãos, por outro lado, tem que estar no Senhor. E aí o Salmo encerra dizendo que nós, e aí eu estou encerrando, concluindo, que nós devemos, enquanto estivermos aqui, fazer o bem. Fazer o bem. Se somos do Senhor, né, nós temos que procurar fazer o bem durante a nossa vida aqui. Lá no verso 16 vai dizer: mas vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Faça o bem, dentro daquilo que Deus te dá. Né? É claro que o fazer o bem que a Bíblia ensina a nós, não é tirar aquilo que não temos, mas dentro daquilo que Deus nos abençoa, sermos generosos para com o próximo, fazer o bem para o nosso próximo. Isso é importante, isso é do Senhor para nós. Do Senhor para nós. Então, dentro daquilo que Deus te permite ter, não seja também ganancioso no sentido, não, eu não vou ajudar ninguém, não vou fazer nada para ninguém, daqui é tudo meu. Cai na mesma questão da ganância. O que temos que ser dentro das nossas forças é generosos, um para com o outro. Paulo, por exemplo, quando pede oferta para a igreja, para os crentes de Jerusalém, lá em 2 Coríntios 8, ele instrui a igreja nesse sentido. Dentro daquilo que vocês puderem, dentro daquilo que for possível de vocês, ajudem. Em outras palavras, ele disse isso. Dentro do que é possível para vocês, ajudem, faça o bem. Como Jesus.
Jesus curava enfermos, ressuscitava mortos, alimentava multidões, expulsava demônios. É claro que a gente não vai fazer coisas aqui que são citadas, não faremos, mas a ideia é: faça o bem, tenha compaixão do próximo, tenha compaixão, né? Tenha compaixão, né? Não sejamos egoístas, avarentos, mas façamos o bem. A palavra de Deus instrui: não digas a teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, se o tens contigo. É interessante isso daqui. Se alguém vem e pede uma ajuda, você pode dar, você não dá, mas você, no seu coração, não, eu vou fazer uma mentirinha aqui, porque eu não estou querendo dar. Então, não tem agora, volta amanhã. Aí você fica vigiando, né? Você fica dentro da sua casa, aí o cara fala: eu vou voltar então. Aí ele volta amanhã e toca a campainha, o que você faz? Você fica quietinho dentro da sua casa. Deixa eu ficar quieto aqui, que ele vai desistir. E se eu encontrar com ele em um outro momento, eu vou falar o seguinte: rapaz, eu esqueci que a campainha minha não estava funcionando. Que hora que você passou mesmo? Não estava em casa. Estava com compromisso. Né? Não faça isso. Se você não tem, não há nada de mal você falar que não tem, irmãos. Se você não tem naquele momento, não há nada de errado você falar que não, mas fale a verdade. Porque Deus conhece o nosso coração, irmãos. Deus conhece o nosso coração, se a gente está realmente falando a verdade ou não. Né? E ajude dentro das suas forças, dentro das condições que Deus te der. Então, que possamos viver a nossa vida, irmãos, desta forma, confiando no Senhor. Não fique indignado com as pessoas que estão se dando bem de forma ilícita, injusta, corrupta. Não fique indignado nesse sentido que eu expliquei para vocês, no sentido de ficar indignado. É claro que a gente fica indignado, o crente fica indignado vendo a injustiça. Mas qual que é o nosso papel? Orar ao Senhor, pedir: Senhor, tem misericórdia do seu povo, guarde seu povo. Né? Também, Jesus fala, né, orar pelos seus inimigos. Né? Então, vamos pensar que caiba nesse sentido também. Ore por estes que são corruptos, para que Deus mude o coração deles, se for a vontade dele. Ore por eles, nesse sentido. Mas não se indigne ao ponto de: se ele está se dando bem fazendo o errado, eu também vou fazer. Eu já ouvi uma pessoa uma vez falar isso para mim: você quer ser rico, você quer ter bastante dinheiro na conta, seja malandro, seja mentiroso. Eu tinha uns 14 anos quando eu recebi esse conselho. Você quer se dar bem na vida? Seja mentiroso, seja desonesto. Aí você vai ter. Quantos estão sendo levados a essa mesma mentira, irmãos? Quantos estão caminhando nesse mesmo caminho, nesse mesmo conselho? Mas a Bíblia nos ensina que o fim destes que cobiçam, que vivem nesta ganância toda, é um fim terrível. Encerramos aqui esse momento de estudo. Temos aí uns 15 minutos, um pouco menos, 12, de participação. Os irmãos podem falar. Sueli?